Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Então hoje aqui nesse vídeo aqui eu irei vos ensinar, ou melhor dizer, irei vos mostrar como vocês podem converter um texto em voz usando o Python, ok? Então isto aqui para fazermos é algo bastante simples, ok? Nós iremos fazer uso de bibliotecas externas que irão nos permitir nós fazermos essa conversão de texto em voz, ok? Então se você gostaria de saber como fazer essa conversão de texto em voz, esteja comigo e por favor dá um like nesse vídeo aqui, também siga o canal para que você possa me motivar a criar mais vídeos, ok? Então vamos dar início ao nosso programa. Ok, muito bem, então, como eu havia dito, para fazermos a conversão de texto em voz usando o Python, nós iremos fazer uso da seguinte biblioteca, ok? Que é esta biblioteca aqui, o PyTest3, ok? Então, essa biblioteca aqui, ele nos permite nós transformarmos um texto em voz, ok? Nós simplesmente vamos dar um input como um texto, como uma string, e em retorno ele irá nos retornar uma voz que irá nos dizer o que está escrito lá, ok? Então, para fazermos uso, ok? Primeiramente nós devemos fazer a instalação dessa biblioteca na nossa máquina. Então, para fazer a instalação, virei aqui simplesmente, ok? Vou clicar aqui e vir aqui no meu terminal e vou fazer a instalação. Então, virei aqui, vou colar e depois simplesmente darei o Enter e ele vai fazer a instalação. Então, caso você não tenha essa biblioteca instalada, ele vai instalar. E caso você tenha, ele irá dizer que Requirement Already Satisfied, o que significa que você já tem essa biblioteca instalada e não precisa mais de instalá-la. E simplesmente podes fazer diretamente o uso dela. Então, eu aqui na minha máquina eu já tenho a biblioteca instalada, então eu tenho certeza que ele vai me dar a mensagem que Requirement Already Satisfied, que quer dizer que isso aqui que eu estou a tentar instalar já está instalado na minha máquina, como podemos ver aqui. Então, agora, após a instalação, você vem aqui no seu VS Code ou no qual seja o seu texto editor, terás que criar um novo ficheiro Python, ok? Um novo script Python. Então eu vou abrir aqui meu e vou chamar como main, ok? Vou chamar vou chamar de main.py. Faço um enter e então vou tentar aumentar aqui o zoom para que vocês possam ver. Irei começar fazendo uso da biblioteca que irá nos permitir fazermos a conversão de texto em voz. Então, se nós vimos aqui no website dessa biblioteca aqui, ele aqui tem já a instrução como nós devemos fazer o uso dessa biblioteca, ok? Então, está aqui todas as instruções, tem aqui usage, que significa uso, e depois aqui também tem algumas configurações que nós podemos fazer nessa biblioteca. Então, aqui no website do canal, ok? Que é Rota da Programação, tem um arquivo lá onde eu falei sobre essa biblioteca aqui, e lá já está tudo em português para que possa facilitar a vossa aprendizagem. Simplesmente vem aqui na página website do canal, que é rotadaprogramação.com. Vem aqui, você poderá encontrar esse arquivo aqui que fala sobre essa biblioteca, e vai lá, entre lá, e aqui você poderá ver como você poderás fazer o uso dessa biblioteca, ok? Então, para evitarmos isso aqui de tanto escrever código, ok? Porque isso aqui é algo que está já pronto, é simplesmente nós fazemos, nós viemos aqui, copiar e fazemos o uso, ok? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ok? Vou copiar esse código aqui, que o primeiro texto nos diz o seguinte, ok? Como usar o PyTest3, ok? Então, para fazermos o uso, eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui no meu texto editor e vou explicar a cada linha da biblioteca. Então, muito bem. Para fazermos uso dessa biblioteca é muito simples, ok? Primeiramente, nós devemos importar a biblioteca para dentro do nosso script, que é nessa primeira linha aqui. Isso aqui é um comentário. Então, aqui nessa linha aqui, nós importamos a biblioteca para dentro do script. Então, uma vez que nós fazemos a importação dessa biblioteca para o nosso script, nós devemos inicializar essa biblioteca para que nós possamos fazer o uso. Então, para inicializarmos, criamos uma variável aqui chamada motor. Essa variável chamada motor, nós passamos-lhe a classe PyTest, ok? Passamos-lhe o módulo que vai ser igual a pytt.sx3.init, ok? Init quer dizer inicia. Então, dessa maneira aqui nós teremos a inicializar a biblioteca, ok? Criamos uma instância dessa biblioteca aqui. Então, toda vez que nós vamos querer fazer o uso dessa biblioteca, simplesmente vamos chamar aqui essa variável motor, ok? Então, nessa variável aqui motor, tem lá um método que se chama say, ok? Que está aqui. Say, que em português quer dizer diz, ok? Ou fala, algo assim do gênero. Então, como podemos ver aqui nesse comentário que aqui está, passando para ele o texto que nós gostaríamos de ouvir, ok? Então, aqui nesse método say, ele recebe um argumento, ok? Então, esse argumento aqui é nada mais, nada menos que o texto que nós gostaríamos que seja reproduzido, ok? Então, aqui, por exemplo, o texto que eu passei é o seguinte: olá, bem-vindo à Rota da Programação. E então, após que eu passar aqui o texto para esse método aqui say, o que eu tenho que fazer é o seguinte, para que a biblioteca possa
possa ser executada, nós devemos chamar também um outro método que se chama run and wait, ok? Run and wait, que traduzindo em português significa roda e espera. Como podemos ver aqui, run significa executar, e aqui end que é nada mais nada menos que e depois aqui wait que significa espera. Então isso aqui ele está a dizer que executa e espera. Ok, então depois de nós executarmos aqui o run and wait, e nós iremos ouvir uma voz que irá fazer leitura desse texto que nós passamos aqui, ok? Então para testarmos vou fazer o seguinte, vou rodar o programa, deixa-me ver, vou rodar. Muito bem, vamos lá executar então para que nós possamos ouvir o nosso output, ok? Então isto vai ser o seguinte, vamos lá ver, deixa eu executar. Olá, bem-vindo ao Run do programa KO. Então, não sei se deu para vocês ouvirem, teve uma voz eletrônica aqui que diz: olá, bem-vindo à roda de programação. Então, dessa maneira aqui, nós conseguimos executar um texto em voz, ok? Então, para além disso aqui, esse método aqui, essa biblioteca aqui, ele também nos permite nós configurarmos o tipo de voz que nós gostaríamos de ouvir, ok? Então, para mais configurações, irei ver aqui, deixa-me ver aqui. Como eu havia dito aqui, ok? Então aqui praticamente não tem muita coisa que você poderá escrever, ok? Porque ele oferece tudo, você simplesmente vai lá, copia e faz o uso, ok? Do que você gostaria de usar. Então aqui também tem mais uma parte aqui onde nos diz aqui, configurando o PyTest, ok? Então nesse PyTest aqui nós também podemos, tem certas configurações que nós podemos fazer. Como, por exemplo, ok? Vou copiar tudo isto aqui e vou colar lá no meu VS Code, ok? Vou copiar tudo isto, virei aqui, ok? Vou colar. E vou, como é que se diz? Vou primeiramente comentar algumas partes, ok? Vou começar... Ok, o primeiro começou com essa aqui. Vou comentar toda essa parte aqui. 1, 2, 3. Perfeito. Vou salvar. Então, como eu disse, com esse método aqui, com essa biblioteca, nós podemos fazer algumas configurações que nós podemos fazer. Como tem aqui, podemos configurar a taxa, ok? A taxa da fala. Podemos configurar o menu, o volume, que é esse aqui. Podemos configurar a voz, mais calma. E também podemos salvar por fim esse mesmo ficheiro aqui. Ou melhor, esse mesmo arquivo, essa mesma voz em forma de um arquivo, ok? Normalmente a extensão que ele salva é MP3, como podemos ver aqui. Mas tudo isso aqui vou explicar um por um, ok? Linha por linha. Então vou começar primeiramente aqui configurando a taxa, ok? Que é a taxa de fala atual. Então, para configurarmos a taxa da fala é simples, ok? É quase a mesma coisa. Então, você deve criar uma variável, ok? Nessa variável aqui você vai chamar de taxa, mas aqui chamaram de rate, ok? Rate que significa a mesma coisa com taxa ou percentagem, tanto faz. Então, para configurar a taxa, nós devemos chamar aqui o método getProperty. Então, getProperty quer dizer que ele está a dizer que obtém essa propriedade, ok? Que propriedade que ele está a obter? Está a obter a propriedade chamada rate, ok? Rate que é nada mais nada menos que taxa. Como podemos ver aqui nesse comentário aqui, obtendo detalhes da taxa da fala atual, ok? Então, depois aqui ele tem print rate, ok? Então, ele aqui irá imprimir a taxa atual dessa voz que está a ser executada, ok? Então, depois aqui, como podemos ver aqui no comentário, está imprimindo a taxa da voz atual. Depois aqui temos motor.setProperty rate é igual a 120, ok? Então ela aqui está fazendo nada mais nada menos que está a configurar, ok? Está a dizer que para quê? Nessa propriedade aqui rate, ok? Vamos configurá-la como 125, ok? A taxa da fala. Por aqui o método setProperty, ok? Nos permite nós alterarmos o valor de qualquer propriedade. Então o método aqui do .setProperty, ele nos permite alterarmos o valor de qualquer propriedade dessa biblioteca. E como podemos ver aqui, configurando nova taxa de voz. Então agora vamos executar para ver o que nós temos aqui, ok? Vamos lá ver. Então, a nossa taxa atual de voz é de 200, ok? Então, onde temos essa parte aqui, ele imprimiu. Então, depois aqui nessa linha aqui, nós mudamos a taxa atual, ok? Configuramos agora para 120. Ok, então. Agora, depois de nós configurarmos a taxa, também podemos, como eu disse, podemos configurar aqui o volume, ok? Então, vou remover esse comentário. Vou colar aqui.
Então, para configurar o volume aqui, tem aqui, ok? Também como podemos fazer. É simples, vamos criar uma variável chamada volume. Depois aqui temos também, usamos de novo o motor, ok? Motor.getProperty. Então, a propriedade que nós estamos a obter é a propriedade de volume, ok? Como está aqui comentado, conhecendo o nível de volume atual, ok? Então, conhecendo o nível de volume atual, o mínimo é igual a 0 e o máximo é igual a 1, ok? Então, aqui ele está a imprimir o nível do volume, de que está, do volume atual, melhor dizer. Como podemos ver aqui no comentário, imprimindo o nível do volume atual. Depois aqui temos o motor.setProperty volume. Então ela aqui está alterando o valor do volume, ok? Está a meter para 1.0. Então, se eu executar, vamos lá ver, ela aqui imprimiu o nível atual, vamos lá ver. Então, ok, o nível atual do volume é 1.0. Como ele próprio disse aqui, imprimiu o nível atual do volume. E esse aqui é do rate, dessa parte aqui de cima, ok? Ok, então, além do volume também, vou remover isso aqui. Então, essa parte aqui é a parte que mais nos interessa, ok? Que é essa parte aqui de configuração da voz, ok? Porque essa toda parte aqui, normalmente as pessoas não mexem muito, elas preferem deixar como está. Mas agora, essa parte aqui da voz é a parte que mais nos interessa, ok? Então, aqui nas vozes, ok? No nosso computador, ok? Eu, por exemplo, aqui estou a usar o Windows, ok? O Windows, ele normalmente vem com duas vozes, ok? Padrões. Uma voz que é feminina e outra voz que é masculina, ok? Então, para a voz masculina, normalmente ele fica no índice 0, ok? E na voz masculina ele fica desculpa, na voz acho que troquei tudo, ok? Na voz masculina ele fica no índice 0 e para a voz feminina ele fica sempre no índice igual 1, ok? Então, essas vozes que são guardadas no Windows, eles normalmente são obtidas em forma de uma lista, ok? Então, para o homem ele fica no índice 0 e para a mulher fica no índice 1, como podemos ver aqui. Então, para trocarmos as vozes que nós gostaríamos de ouvir, ok? Quando eu executei, vocês escutaram aqui, teve uma voz que fez a leitura da frase que eu passei, ok? Então, para vermos isso aqui na prática, deixa eu ver, vou executar, vamos lá ver. Vou executar para demonstrar. Hola mundo. Minha taxa de fala atual é 200. Então, como podemos ver aqui, essa voz aqui que ele executou é uma voz de alguém que fala espanhol, ok? Então, que eu aqui, quando eu estava estudando essa biblioteca aqui, eu troquei para 2, ok? Então, vou voltar para 0, ok? Como podemos ver aqui. Então, para 0, ele vai para homem. Como podemos ver aqui, alterando o índice, muda as vozes para o homem. Então, para o índice 0, ele vai para homem, ok? Então, vou executar, vamos lá ver. Hola mundo. Minha taxa de fala atual é 200. Mas só que há um problema, ok? Então, essa voz aqui que ele está usando, essa voz é de alguém que fala inglês. Então, no momento que ele vai tentar fazer a leitura disso aqui, olá mundo, minha taxa de fala atual é... Depois ele vai fazer a leitura daquela taxa atual. Então, essa pessoa aqui, ele fala inglês. Então, se eu passar uma palavra em português, de certeza que ele terá problemas, ok? Não vai conseguir. Mas se eu passar aqui uma frase em inglês, ele vai fazer a leitura de uma forma muito simples, ok? Não vai ter nenhum problema. Então, para demonstrar isso aqui melhor, ok? Eu vou passar aqui uma frase em inglês, ok? Vou remover o lá mundo, vou passar pelo menos hello world. Hello, hello world, ok? Deixa-me ver, hello world. Vou saltar. Vamos lá ver. Hello world. Minha taxa de fala atual é 200. Então, como podemos ver aqui, ele falou o hello world de uma forma bem simples. Então, como eu disse, no Windows nós temos algumas vozes, ok? Que ele nos oferece em padrão, mas só que essas vozes aqui, por exemplo, o meu Windows aqui que eu instalei é em inglês, ok? Então, as vozes padrões que ele irão me dar, vão me dar duas vozes, ok? Uma para uma feminina e outra para masculina, ok? Mas só que essas vozes aqui são de pessoas que falam inglês, ok? Então, caso o teu Windows é em inglês, ok? E você gostaria de aumentar mais uma nova voz, você terá que vir aqui, ok? Terá que vir aqui nas configurações. Onde é que está os settings? Ok, hard setting. O meu Windows como está em inglês, então a razão pela qual que as minhas vozes são em inglês, ok? Então, para tocarmos de voz, terás que vir aqui nas configurações. Terás que vir aqui, ok? Onde está escrito Time and Language, ok? Ou talvez vai ser hora e linguagem, se não me engano. Estou tentando traduzir. Terás que vir aqui. Entrou ou não entrou? Ok, terás que vir aqui. E depois aqui, você terás que procurar speech, ok? Que é essa parte aqui, speech, que é fala. Vem aqui no speech. Vai lá então. Ok, vem aqui no speech. Então, aqui no speech, por exemplo, aqui tem speech, ok? Tem aqui choose a language you speak with your device, ok?
Então aqui no speech, por exemplo, aqui tem aqui várias línguas, ok? Então eu baixei aqui, isso aqui aqui tem português, ok? Anteriormente não tinha português. O que eu fiz é o seguinte, eu baixei esse pacote aqui em português, ok? Então, de certeza que você aqui terá simplesmente uma simples linguagem. E se você gostaria de adicionar uma nova voz, ok? Terás que ver aqui, por exemplo, eu aqui tenho essas vozes que eu adicionei, ok? Tem aqui inglês, tem português Brasil, português Portugal e por fim Spanish, ok? Desculpa, espanhol, ok? Que é Spanish. Então, para adicionar voz, como tá aqui mesmo, ele disse aqui, Add Voice, ok? Você terás que dar aqui um clique, aqui no Add Voice, e aqui você poderás colocar qualquer voz que você gostaria, ok? Tem aqui diversas vozes. Então, de momento que voz que eu tenho, de momento eu tenho essas vozes aqui, então vou tentar procurar uma outra voz, só para demonstrar, para ver se funcionou mesmo ou não. Vou tentar com o coreano, 14, japonês. Ok, vou tentar instalar uma voz japonesa, não, italiano, acho que italiano será melhor. Como são poucos megabytes, vai baixar rápido. Vou tentar baixar italiano, deixa-me ver, adicionar italiano. Ok, ele está fazendo a instalação da voz de italiano, que de momento como eu não tenho, então terei que esperar um pouquinho até que essa instalação terminar e depois irei voltar, ok, com o vídeo. E ok, além do italiano também, vou tentar adicionar mais uma outra voz, deixa-me ver. Árabe, eu não sei, não entendo, bulgária, não, catalão, chinês tradicional, Hong Kong. Que voz que eu posso tentar meter? Italiano, essa voz aqui como é ok, vou meter então. Ok, vou meter aqui alemão, Dutch, Netherlands, que é da Holanda. Como é 9 megabytes, acho que vai ser algo bastante rápido, vou tentar baixá-la. Acho que o Windows já colou. Mas ok, então irei esperar até que essas vozes aqui sejam instaladas e depois irei retornar com o vídeo, ok? Então vou pausar aqui o vídeo e irei retornar assim que essas vozes estiverem instaladas. Ok, então estou de volta, vou tentar ver se já fez a instalação, deixa-me confirmar. E virei de novo aqui nas configurações do setting, terei que ver aqui Time and Language, que vai ser data e linguagem, se não me engano, ou hora e linguagem. Então terei que ver aqui no speech talvez em português terá fala ou voz, algo assim do gênero. Então aqui está, ok, o alemão ainda está fazendo a instalação, desculpa, o holandês ainda está fazendo a instalação, mas podemos aqui que o italiano já está fazendo a instalação, ok? Então, para eu poder acessar essas vozes aqui, como eu disse, ele nos retorna essas vozes como se fosse uma lista, ok? Então deixa-me ver quantas vozes tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então tenho 5 vozes, ok? Então quer dizer que a minha lista vai de 0 até 4, ok? Então quando isso aqui terminar, poderá ir até 0 até 5. Mas por enquanto vamos fazer a instalação, vamos fazer uso dessas vozes aqui, ok? Então, a voz italiana não sei em que local, em que índice que ele está. Então vamos lá ver, vou tentar. Vou salvar, ok. Então, como eu disse, como aqui, esse texto que eu estou passando aqui é um texto em português. Então a melhor fala seria uma voz que é de alguém que fala português, ok? Então vamos lá, vou tentar. De alguém que fala português, eu não sei qual, vou tentar primeiro com 0. Vou tentar, vamos lá ver. Só testar isso aqui. Hello world. Minhataxa de Fala Actually 200. Ok, então podemos ver aqui que aqui na voz 0 é alguém que fala inglês, ok? Que é um homem. Então agora na primeira voz. Então, você não siga mais esse comentário aqui, ok? Como eu adicionei novas vozes, então de certeza que a organização das vozes devem estar... acho que foi baralhada de novo, ok? Então, para isso vou testar todas as vozes, ok? Voz 1 é de quem? Deixa-me ver se alguém fala inglês ou português. Hello world. Minhataxa de Fala Ok, Actually 200. voz 1 também é de alguém que fala inglês, desculpa. Então, na voz 2, se eu fazer isso... Então, a voz que eu estou tentando procurando é a voz que acabamos de deixar lá um pouquinho, ok? A voz italiana, vamos lá ver. Essa aqui, voz. Hello world. Minhataxa de Fala Atuale 200. Hello world, minha taxa de falar é 200. Isso é espanhol ou italiano, ok? Ok, para testar isso aqui... Ok, eu vou tentar converter um texto em italiano para que ele possa fazer melhor a conversão que deixa eu traduzir. Então, vir aqui no Google Tradutor para tentar traduzir essa voz. Vou tentar traduzir todo o texto aqui em italiano.
Agora, para encontrar o italiano, deixa eu ver, terei que vir aqui para procurar italiano. Hello World, Ciao Mundo. Ok, vou copiar isso. Ok, muito bem, então terei que vir aqui, vou colar aqui o texto, que é Ciao Modo. Ok, deixa eu ver, nem sei como dizer essa palavra. Vou executar, vamos lá ver. Ciao mundo. Mina taxa de falato ale 200. Não sei bem. Então, como havia dito, então terei que traduzir com essa voz aqui. Vou copiar. Deixa eu ver aqui. Essa aqui já temos a parte aqui que foi traduzida. Então, isso aqui está em português, tem que passar em inglês. Ok, le minha velocity. Ok, então, vou copiar essa parte aqui, depois vou colar. Ok, virei aqui, fazer. Vou colar aqui. Então, agora vou executar aqui para ver se vai dar certo ou não, ok? Então, vamos lá executar. Ciao mundo. La mia velocità di conversazione attuale 200. Acho que isso não é inglês, então. Acho que o italiano não está na voz 2, vou tentar na voz 3. Ok, vou salvar. Executar de novo. Ciao mondo. La mia velocità di conversazione attuale 200. Acho que essa voz aqui é em italiano mesmo. Deixa-me executar de novo. Ciao mondo. La mia velocità di conversazione attuale 200. Ok, então, muito bem, então. Como podemos ver aqui, a voz já foi mudada, ok? Então, agora o português acho que já está na parte 4, na voz número 4, essa aqui. Ok, deixa-me executar para ver, para testar. Ciao mundo. La mia velocità di conversazione attuale 200. Ok, então o português já está no índice número 4, ok? E o italiano está no índice número 3. Então essa aqui é a maneira como você pode aumentar uma nova voz, ok? Para o seu computador. Então, ok. Essa parte aqui das configurações, então, praticamente não tem mais nada a explicar. E também tem mais uma outra coisa, ok? Que nós podemos fazer, que é o seguinte, como podemos ver aqui. Então, depois de nós executarmos essa voz aqui, nós podemos salvar esse mesmo arquivo aqui em forma de MP3, ok? Como podemos ver aqui, teste.mp3, ok? Essa voz aqui, esse áudio que vai ser dito aqui, podemos salvá-lo em forma de MP3. Então, para isso é o seguinte, ok? Tem aqui essa forma que está aqui. Simplesmente vamos passar aqui o motor.save do file. Aqui vai ser o que nós gostaríamos de salvar, ok? Por exemplo, aqui está Olá Mundo. E depois aqui é o nome do arquivo que vai ser gravado, ok? E depois disso também vamos executar e fim. Então aqui tem uma instrução que eu, como uso o Windows, não tenho nenhum problema, mas se você estiver a usar o Linux, terás que fazer isso aqui, ok? Essa parte aqui, terás que certificar que o Speak esteja instalado na sua máquina e também o FFmpeg também esteja instalado na sua máquina. Então para isso aqui, vou executar para testarmos, para ver se isso aqui vai ser instalado, ok? Então essa voz aqui, como é italiano, vou pôr voz 3 aqui é italiana. Então agora vou executar, vamos lá ver qual será o meu resultado. Ciao mondo. La mia velocità di conversazione attuale 200. Então, como podemos ver aqui, isso já foi executado. Então, e aqui, tá vendo? O ficheiro aqui do lado foi salvado, ok? Em forma de MP3. Então, essa aqui é a forma como você pode transformar texto em voz, ok? E também não se preocupe, ok? Então, o arquivo, vamos dizer, o arquivo onde fala sobre essa biblioteca aqui está no website. Você simplesmente vai nesse website aqui, que é o rotadaprogramação.com. Então, aqui tem um artigo que fala sobre esse... Um artigo que fala sobre esse assunto, ok? Aqui está o artigo. Fala sobre essa biblioteca aqui, então está em português para que possa facilitar o seu entendimento. Então vem aqui, caso você tiver alguma dúvida, simplesmente comenta e eu vou tentar ajudar no que der, ok? Então, muito obrigado. Eu sou o João, esse é o canal Rota da Programação. Por favor, dê um like nesse vídeo aqui e também partilhe esse vídeo nas suas redes sociais, ok? Então, vejo-vos no próximo episódio e muito obrigado.